Até um tolo passa-se por sábio se ficar calado, meu amigo, minha amiga. Muitas vezes eu sei que é difícil, eu sei que é complicado a gente segurar a língua dentro da boca, né? Acontece alguma coisa boa no nosso trabalho, uma promoção, um aumento de salário, você vai fazer um investimento, você vai comprar um imóvel, vai trocar seu carro, você não consegue ficar calado, né? Você acaba comentando isso com as pessoas e na grande maioria das vezes, infelizmente, pelo fato de você ter comentado, o item que você queria ou o objetivo que você queria acabou dando certo por algum motivo. Parece até um milagre, né? Um milagre ao contrário. O negócio estava tudo encaminhado e só porque você comentou o negócio não deu certo. Seja tirar uma carteira de habilitação, seja trocar o veículo novamente, eu digo, seja um investimento novo, seja um emprego novo, seja um subir de cargo, seja aí um reconhecimento no seu trabalho. Quando você fica empolgado, quando você deixa aí a emoção tomar conta, você acaba cometendo esse erro de ficar falando, ficar comentando com as pessoas. Mas voltando aqui no contexto que o rei Salomão falou, isso é muito válido. Se a gente conseguir trazer isso para o nosso dia a dia e conseguir ter disciplina, porque é interessante, né? Ficar calado acaba se tornando uma coisa que a gente pode colocar como disciplina, porque é difícil a gente comentar, né? Muitas vezes você está na roda de amigo, está tomando ali alguma coisa, assim, alcoólica, né? E você acaba ficando feliz, alegre e ficando ali, de uma certa maneira, relaxado, né? E com isso você acaba baixando a sua guarda e comentando essas coisas com pessoas. E ao comentar com pessoas, pouquíssimas pessoas, raríssimas pessoas vão querer realmente o bem, vão querer realmente que as coisas dê certo para você. E eu falo isso para vocês como experiência própria, eu tenho certeza, meu amigo, minha amiga, que você que está assistindo esse vídeo aqui agora, também já passou por isso. Que muitas vezes, muitas coisas você acabou comentando com quem não devia e depois você ficou vivendo ali naquele dilema, naquela pressão, né? Nossa, e agora, hein? Se não der certo, eu já falei pro fulano de tal que eu ia fazer isso aqui, isso não der certo. Com que cara que eu vou ter, com que cara que eu vou ficar com essa pessoa para explicar para ela que não deu certo, sendo que eu já falei para ela que iria dar certo, certeza absoluta. Pessoal, certeza absoluta não existe, entendeu? Então, assim, a gente tem que ter isso na cabeça. Como a gente sempre tem aquela pulguinha ali atrás da orelha com relação à questão de dar ou não dar certo, você tem que evitar muitas vezes ficar falando, ficar comentando as coisas. É muito mais fácil você calar a boca, né? Vamos falar dessa forma logo, ficar em silêncio do que você falar coisa que você não vai garantir. Tem coisa que realmente só depende da gente, mas tem muitas coisas que não dependem somente da gente. Como a gente já falou, já deixou claro para as pessoas que iria fazer, você automaticamente fez um compromisso que não deveria ter feito. E com certeza as pessoas, apenas para ter o bel prazer ali de olhar na sua cara e ficar rindo e ficar tirando sarro, falar, tá vendo aí? Fulano foi falar que ia dar certo e não deu, e aí? Né? Isso é porque, e você ainda é taxado como arrogante, né? Porque uma coisa é fato, as pessoas elas não sabem diferenciar confiança de arrogância. Quando você fala com confiança, você está falando com confiança em você mesmo, que vai dar certo, mas sabendo que nem sempre vai dar. Então, se você fica calado em silêncio e não fala nada, o compromisso é apenas com você e você mesmo. Então, você não tem que justificar, você não tem que ficar falando, não tem que ficar, e agora, né? Como é que eu vou fazer para explicar isso para as pessoas? Como é que eu vou falar para minha família? Um exemplo claro que eu sempre falo aqui nos vídeos é a questão da carteira de habilitação. Você vai tirar sua carteira, você marca a sua prova, você comenta isso com as pessoas ali da sua casa e fica aquela cobrança, aquela mandação de mensagem para você. Tem que dar certo, toma cuidado, presta bastante atenção. Nisso aí, você já pegou ali uma pressão, uma cobrança ali que não precisava ter pego. Então é muito melhor você ficar caladinho, fazer as coisas calado, no silêncio, e só comenta com as pessoas e se olha lá e quiçá, né? Somente se der certo. Depois que deu tudo certo, depois que está tudo encaminhado, tudo bonitinho, tudo organizado, aí sim, se você quiser, você pode comentar. Mas é muito melhor para você até acostumar aí, ter esse costume aí, essa disciplina de ficar calado, de não falar nada, fica para você, guarda para você e deixa apenas o resultado refletir o que você fez. E não simplesmente comenta para você ter um falso apoio, que a gente sabe que na grande maioria das vezes é apenas um falso apoio, e de quebra você ainda ganha pressão que não precisava ter ganhado. E deixa aqui nos comentários se a partir de agora você vai passar a ficar mais em silêncio, vai passar a ficar mais calado e fazer suas coisas mais no oculto, mais no sigilo. Porque, de fato, quando você fala, você está
colocando um poder para fora da sua boca, uma frequência para fora da sua boca, e depois você tem que se garantir. Por um lado, é bom, porque é bom você ter confiança, e por outro lado também é ruim, porque às vezes você pode atrair o olhar de pessoas invejosas, pessoas que não vão te ajudar e pessoas que só vão te criticar. Bom, como prosperar quando as pessoas acham que você faliu? Bom, é bem comum de acontecer muitas vezes de você estar em baixa, né? Você está em baixa ali com a pessoa da sua família, em baixa com suas amizades, em baixa com seus conhecidos e também em baixa ali no seu trabalho. Mas isso eu falar para vocês que muitas vezes essa é a melhor estratégia que você pode fazer para você conseguir atingir todos os seus objetivos. É se fingir de morto, se fingir simplesmente uma pessoa que está derrotada. Com isso, você elimina automaticamente a pressão, você elimina a expectativa e, de uma certa maneira, você vai estar ali correndo por fora para você atingir seus objetivos. E caso você não consiga, você não tem que justificar nada para ninguém. E a gente pode dizer também como uma estratégia inteligente de pessoas que não precisa provar nada para ninguém, que já chegou naquele ponto, que não precisa mais provar, não precisa mostrar nada para ninguém, elas simplesmente querem construir o seu patrimônio, construir ali a sua vida financeira, construir sua vida pessoal, psicológica, desenvolver-se como pessoa em silêncio, sem justificar nada para ninguém. E é claro, com isso você ter a satisfação de que você começou um planejamento e terminou sem a necessidade de ser validado com relação às suas ideias. Quando você chega nesse patamar, quando você chega nesse ponto de não precisar mais ter que justificar, ter que provar, automaticamente você está a um ponto, a um degrau, né, de conquistar todos os seus objetivos. Que se a gente for parar para pensar, todas aquelas pessoas que surgiram absolutamente do nada, não sei se vocês já viram pessoas que do nada, ela andava a pé, de uma hora para outra aparece com um carro. Elas nunca ia em restaurantes, nunca frequentava locais, de uma hora para outra começou a frequentar. Aquela pessoa que só andava mal arrumada e de uma hora para outra começou a andar bem vestida. Você pode ter certeza que essa pessoa não chegou nesse ponto à toa. Com certeza ela deve ter traçado uma estratégia ali entre ela e ela mesma, né, vamos falar assim, para que ela consiga alcançar os seus objetivos sem a necessidade de validação das pessoas alheias. Não sei se vocês conhecem alguém que é dessa forma. Se você conhece, põe até o nome dessa pessoa aqui no comentário, que isso vai ser uma forma de abençoar essa pessoa para que ela consiga ter muito mais prosperidade. Mas enfim, pessoal, a ideia desse vídeo aqui é justamente a gente trocar uma ideia sobre isso, trocar uma ideia a respeito de não validação. Não busca validação, busca apenas o seu resultado pessoal e deixa apenas o seu resultado refletir. Não fica buscando validação, não fica buscando apoio, não fica buscando as pessoas ali para te ajudar dentro do seu empreendimento, o empreendimento que você quer colocar, seja trocar o seu carro, seja arrumar um emprego, seja fazer um curso, seja fazer uma academia, seja melhorar de vida no geral. Faça isso em silêncio. Faça isso entre você e você mesmo e evite comentar isso com as pessoas que estão ao redor, porque a gente sabe, cada um tem seus problemas, cada um tem as suas preocupações e obviamente que você não vai ser uma preocupação da vida das pessoas. Então, sabendo disso, você precisa, de uma certa maneira, focar em você mesmo, focar em si mesmo, colocar os seus objetivos ali em dia e colocar em prática. E se der errado, beleza, deu errado, você começa de novo. E se der certo, você vai ter novamente, eu volto a dizer, aquele prazer, aquela satisfação de saber que você não precisou de apoio de ninguém, não precisou de tapinha nas costas, não precisou de validação, você simplesmente seguiu seus conceitos, seguiu seus instintos e você venceu com tudo isso. E é interessante a gente lembrar que quando você adota esse padrão de fingir-se de morto, fingir que está falido, fingir que não é nada, você consegue, de uma certa maneira, ter uma clareza muito maior da sua mente. Você consegue enxergar muito mais os passos que você precisa fazer e eu volto a dizer, e se você errar, é só você levantar e seguir em frente novamente. Você não tem a necessidade de comentar. Quando você comenta, quando você fala para as pessoas o que você está fazendo, automaticamente vem a pressão, vem a cobrança, vem aquela ironia, né? Ah, mas você falou que ia dar certo, o que aconteceu? Você não falou que ia dar tudo certo? Nesse cenário aí, a melhor maneira, a melhor forma de você conseguir obter êxito naquilo que você vai fazer
é simplesmente fingir-se de morto, fingir-se de falido, deixa as pessoas achar que você não tem dinheiro, deixa as pessoas achar que você não tem futuro, deixa elas acharem aí que você não é uma pessoa interessante. Nesse caso aqui, você vai focar em você mesmo, focar nos seus objetivos, focar nas suas finanças, no seu trabalho, na sua mente, no seu corpo, que com certeza o seu resultado vai brilhar, o seu resultado vai aparecer, e essas pessoas que de longe ficavam te criticando, daquele momento em diante elas vão passar a querer andar com você. Isso é bem comum de acontecer, né? Vocês com certeza devem conhecer alguém que é desse jeito. Só chega em você quando as coisas estão boas, né? Quando as coisas aparentemente estão ruins, essas pessoas elas simplesmente se afastam, simplesmente somem na braquiara, né? E mesmo assim, se isso não bastasse, se você, mesmo você não recebendo apoio, elas ainda te criticam e ficam falando mal pelas costas. Mas é igual eu falo, o antídoto para pessoas assim é o seu sucesso, porque é quando as pessoas começam a ver o seu sucesso, automaticamente ela vai ficar com raiva por dentro, obviamente que ela não vai te falar, algumas até não sabem nem disfarçar, né? Vai querer depois chegar em você, o que você fez? E o que você estava fazendo? Nossa, deu certo, como é que você conseguiu chegar nesse resultado? E em contrapartida torcendo para que as coisas não dêem certo para você. Isso é bem comum de acontecer hoje do ser humano, né? E algo interessante que a gente pode observar, não sei se vocês já repararam, vocês já viram que a maioria dos filmes de Hollywood, a maioria dos exemplos que acontece hoje, de pessoas que realmente têm muita grana, realmente têm muito resultado, realmente são pessoas relevantes dentro ali do seu meio, tem alguns episódios, alguns programas que elas fingem que não tem dinheiro, né? Somente para poder testar o comportamento das pessoas. Teve um vídeo recente aí, um tempo atrás, do próprio Cristiano Ronaldo, jogador de futebol, né? Ele se fingiu de mendigo, né? Se vestiu de mendigo. Não sei se você já viu esse vídeo, se você já viu, deixa nos comentários aí o que vocês achou desse vídeo. E ele ficou numa praça, tinha um garotinho jogando bola, ele foi brincar com um garotinho de bola, só que ele tava vestido de mendigo, né? Ou seja, as pessoas até então, antes de ele pegar na bola, ninguém dava nem moral. Depois que ele pegou na bola, começou a fazer algumas acrobacias com a bola, isso começou a chamar a atenção das pessoas para lá no final ele revelar, primeiramente para o garotinho e as pessoas que estavam ali ao redor, a sua verdadeira identidade. O que mais acontece hoje, para quem também é religioso, eles até falam, olha, Jesus Cristo ele se finge de mendigo para testar a bondade das pessoas. Por que isso aqui? Porque quando você não é ninguém, ninguém dá moral para você. É onde você realmente vai testar o verdadeiro interesse das pessoas. Se essas pessoas realmente elas têm interesse em você, se elas têm interesse no seu bem-estar, ou se de fato essa pessoa ela tem interesse exclusivamente naquilo que você pode oferecer. Isso é o que mais acontece, né? Acontece muito aí da gente ver, até engraçado, alguns casais, né? A fulana de tal estava comigo desde quando eu era pobre e nunca largou de mim. Isso é bom, é bem comum de acontecer. E também ao contrário, nossa, depois que o cara começou a ganhar dinheiro, começou a aparecer mulher interessada de todas as partes. Porque enquanto você não é ninguém, enquanto você não tem nada, você não é interessante, né? Você não tem nada a oferecer, vamos falar assim, né? E basicamente o nível de interesse das pessoas, na grande maioria das vezes, é somente naquilo que você pode oferecer e não somente aquilo que você realmente é como essência. Então, continua nessa pegada. Se você não tem esse tipo de estilo, passe a ter, vocês vão ver que vocês vão viver muito melhor, sem pressão, sem cobrança. E se de uma certa maneira você conseguir atingir o sucesso, você vai dividir esse sucesso somente com quem realmente merece. Você não vai ter que ficar olhando para as pessoas que agora beira você, aproxima-se de você apenas por aquilo que você conquistou, aquilo que você realmente tem agora. Então, meu amigo, minha amiga, deixe sua inscrição, deixe seu like, deixe seu comentário e até o próximo vídeo.